Boa tarde a todos. Vamos dar início ao último dia do fórum, o segundo fórum Rumos da Cidadania. Aqui ao meu lado eu tenho o jornalista Ricardo Bolanomi Neto. O Ricardo Bolanomi Neto é jornalista especializado em ciência, tecnologia, meio ambiente e história militar. Ele é paulistano e paulista, estudou jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, trabalhou em jornais de Barros e em 85 foi para a Folha de São Paulo, onde trabalhou como redator e editor assistente de Educação e Ciência. No mesmo ano de 85, tornou-se repórter, função que exerce até hoje, além de ter assinado a coluna O Cético, da revista da Folha, de 1998 a 2002. Ele foi bolsista da Fundação Privada Americana Alfred Friendly Press Fellowship e trabalhou como repórter estagiário no jornal diário The Atlanta Journal-Constitution de Atlanta e na revista semanal US News and World Report de Washington, D.C. Começou então a colaborar com órgãos de imprensa dos Estados Unidos e do Reino Unido, além de seu trabalho no Brasil. No Brasil, já colaborou para as revistas como Primeira Leitura, Tecnologia e Defesa, Revista Força Aérea, Globo Ciência, Galileu, Unesp Ciência, Os Caminhos da Terra, Super Interessante, História Viva, Nossa História, Grandes Guerras, Nova Ciência, da qual foi editor, Arquitetura e Construção, Playboy e Manchete, entre outros. É bom. Em 94, é uma das principais revistas científicas que existem nas universidades brasileiras. Em 94, acompanhou um grupo de veteranos da Força Expedicionária Brasileira em visita aos locais da Itália, onde eles combateram em 44, 45, o que resultou no livro A Nossa Segunda Guerra, os Brasileiros em Combate, 1942-1945, pela editora de Expressão e Cultura do Rio de Janeiro. É também autor de George Orwell, Busca da Decência, editora brasilense, de 84. Foi o único jornalista brasileiro a cobrir a tomada pelos rebeldes de Kinshasa, capital do Zaire, hoje República Democrática do Congo, em maio de 97. No mesmo ano, cobriu o Protocolo de Kyoto, cobriu eventos científicos em países diversos, como Estados Unidos, Israel, Canadá, Uruguai, Japão, e o lançamento do satélite científico em um foguete Ariane a partir de Kourou, na Guiana Francesa. Participou de vários debates em universidades brasileiras sobre jornalismo científico e sobre a participação brasileira na Segunda Guerra. É ganhador do Prêmio José Reis de Divulgação Científica, concedido pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É com o maior prazer que eu passo a palavra ao Ricardo Bolanomi Neto e, inicialmente, já agradeço sua presença no segundo Fórum Rumos da Cidadania. Ricardo, com a palavra. Obrigado, Jorge. Está funcionando o microfone? Agradeço o convite à Fundação Lia Maria Chiari, ao Instituto... Ok. Ok, vamos de novo. 1, 2, 3, let's rock. Agradeço o convite da Fundação Lia Maria Chiari, do Instituto Prometeus, para fazer essa palestra em Campos do Jordão. Acho apenas que o ar muito puro da cidade pode fazer mal para o meu pulmão de paulistano, mas fazer o quê? Eu tento respirar o ar. Então, como o Jorge, grande amigo meu, acabou de mostrar, eu tenho um currículo variado nas áreas de ciência e assuntos militares. Mas eu estou aqui para falar de ciência e desenvolvimento industrial, ou melhor, eu diria ciência e conhecimento, e de como o conhecimento é vital para a atividade econômica, industrial, mas também de outras áreas. Cobrindo ciência durante 25 anos, para um jornal diário, eu tenho que traduzir a ciência numa linguagem leiga para leitores dos mais diversos tipos. Isso faz com que o texto de um jornalista de ciência seja um texto, ao mesmo tempo, agradável, informativo e didático. É um pouco como a nossa era atual, onde a informação, a gente vive a era do, como dizem os americanos, do infotainment, uma mistura de informação com entretenimento, information e entertainment. Então, um texto tem que ser saudável e saboroso. Então, por exemplo, um texto que eu sempre lembro e gosto de citar
porque ele parece uma coisa muito exótica, é um texto baseado numa reportagem, num artigo científico que saiu numa revista médica britânica, uma revista muito prestigiosa, a British Medical Journal. Era um texto sobre a evolução do tamanho dos manequins. Manequins, esses bonecos que vestem as roupas nas vitrines, eles eram manequins de mulheres mais gordinhas na década de 20 e foram diminuindo de peso até recentemente, ou até a época que o paper foi publicado, cada vez mais magras. Por que isso é importante? Isso mostra a evolução da imagem da mulher na sociedade, como foi sendo criada a imagem da mulher magra como sendo a mulher mais sensual, a mulher na qual o homem estaria, teoricamente, mais interessado. E isso acaba sendo um problema de saúde. Por quê? Porque você cria nas adolescentes, principalmente, essa tensão de que elas têm que ser magras, elas têm que ser absurdamente magras, e cria problemas como anorexia. Existe uma epidemia em alguns países de anorexia entre adolescentes. E esse é um texto muito interessante, porque ele mostrava, por exemplo, como isso se reflete até nas crianças. Vocês já devem conhecer as bonecas, como a Barbie e a Suzy. A Suzy, uma boneca brasileira, é até mais gordinha. Do meu ponto de vista, é mais interessante do que a Barbie. A Barbie é muito magra. A Barbie, segundo esse estudo, nunca, se fosse uma mulher de verdade, ela não menstruaria. Porque as formas da Barbie são tão magras que ela não teria gordura corporal suficiente para menstruar. Ou seja, um texto que tem o seu lado curioso, anedótico, ele acaba sendo, no fundo, uma coisa útil. Porque você discute esse tema, que é um tema importante para a sociedade. Passemos, como diz um amigo meu, que tem até residência aqui em Campos do Jordão, de pato para ganso. Amazônia. Quando se fala em ciência, quando se fala em desenvolvimento, a Amazônia é sempre um tema que interessa aos brasileiros. Bem, na minha sala, em São Paulo, tem um aquário de peixes tropicais. Dentro dele eu tenho um peixe muito típico de quem tem aquário de água doce, que é o disco, ou acará disco. Nome científico, Sympsodon aequiafaciata, Axelrod. O próprio nome dele já dá uma pista. Axelrod era um ictiólogo americano que batizou um peixe brasileiro. Pois bem, há duas variedades de disco no meu aquário. Por incrível que pareça, uma nacional e uma importada. Sim, é curioso, mas o Brasil importa peixe amazônico. Como é possível importar um peixe amazônico? Simples. Esse peixe amazônico ele é muito vendido no exterior. Cada ano, em média, segundo as últimas estatísticas que eu vi, 80 mil discos são vendidos para o exterior. É um preço relativamente baixo, porque é o peixe selvagem. Quem ganha menos nessa história é o ribeirinho, que pesca o peixe. O intermediário ganha um pouco mais. E esse peixe é vendido lá fora. O que fizeram os asiáticos? Gente de Singapura, China, Malásia, pegaram o peixe brasileiro e começaram a desenvolver novas variedades. Desenvolveram variedades muito mais coloridas desse peixe. O peixe, que originariamente é marrom, com algumas listras azuis, passou a ter variedades turquesa, vermelha, vermelho bem forte, cor de laranja, albinos, azuis. E aí, o que aconteceu? As lojas de aquário brasileira passaram a importar da Ásia um peixe originariamente amazônico. Isso eu acho que é uma lição perfeita para mostrar para a comunidade científica, para mostrar para a comunidade empresarial brasileira o risco que é você ter um recurso natural e não saber utilizá-lo. Porque a gente vive no século do conhecimento, a gente vive numa época em que a informação é mais importante, muitas vezes, do que o artefato, o objeto. Falando da Amazônia, eu lembro de uma palestra que eu assisti uns anos atrás, de um pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia.